acupuntura é um conjunto de conhecimentos teórico-empíricos da medicina tradicional chinesa que visa a cura e a terapia através da inserção de agulhas em pontos estratégicos do corpo em profundidades diferenciadas. O tratamento com acupuntura pode ser feito de forma isolada ou combinado com outros tratamentos tradicionais. Para saber um pouco mais sobre essa técnica, nós viemos até o consultório do Dr. Leandro Kenisch, ele que é acupunturista. Tudo bem, doutor? Bem-vindo ao programa. Tudo bem. Todas as pessoas de qualquer idade, sejam adultos ou crianças, podem se beneficiar com a acupuntura e de que forma? Olha, entre idade não tem problema nenhum, porque existem várias técnicas, né? Nós podemos usar em crianças o laser, né, de pequena profundidade, que a criança não vai sentir dor, não vai sentir praticamente nada, e depois de uma certa idade nós podemos trabalhar com várias técnicas, desde agulhas, calor, né, pressão negativa, então assim vai, tudo dependendo da doença, né, ou então das queixas do paciente. Tem alguma contraindicação? A única contraindicação seria a existência de uma lesão grave de pele ou infectada, onde pudesse penetrar algum tipo de bactéria através da punção com a agulha. Fora isso, não teria contraindicação. Doutor, quais são as principais vantagens da acupuntura? De que forma essa técnica pode auxiliar no tratamento? Dor crônica é uma patologia que é muito utilizada. A vantagem de se usar em dor crônica é que com o tratamento e o acompanhamento médico, nós podemos diminuir a concentração de medicamento, né, diminuiria a dose e as tomadas, e nós melhoraríamos o tempo, né, a meia-vida dele na circulação, e melhorando praticamente o efeito, né, diminuindo muito o medicamento, porque alguns pacientes já não podem mais usar alguns medicamentos. E doutora, a acupuntura funciona mesmo? Existem casos que são mais comuns para a utilização desse tratamento? Funciona em 99% dos casos. 1% que não funciona eu não encontrei ainda. Mas assim, a melhora é bem característica e muitas vezes imediata. Feito o ponto, modifica a sensação de dor, né, de desconforto, e a gente pode notar em várias patologias, né, tanto dolorosas como funcionais, tipo asma, enxaqueca, dor localizada principalmente, né, por inflamação. Então pode-se, na hora, ver a diferença. E essas aplicações, elas devem ser constantes ou os tratamentos são realizados por um tempo determinado? Alguns profissionais fazem isso constantemente. O chinês diz que precisa fazer 12 sessões, mas eu particularmente acho que isso é um número cabalístico. Na minha prática, a melhora acontece em casos mais complicados entre a 5ª e a 7ª sessão. A gente nota bem a diferença. E aí, dependendo do que o paciente apresentar após, a gente pode continuar por mais um tempo, ou se for uma doença crônica, utilizar a acupuntura para amenizar todos esses sintomas desse paciente. E o tratamento, doutor, é dolorido? Em alguns casos sim, em outros não. Vai depender muito da sensibilidade do paciente, do local de aplicação e da profundidade, né, do ponto. Mas normalmente não há dor. E a acupuntura ainda é vista pela maioria das pessoas como uma medicina alternativa? A acupuntura feita por médicos tem outra característica. Ela tem embasamento científico, ela está reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, né, pela Associação Médica Brasileira, é baseada em pesquisas e assim, as pessoas que têm contato conosco, elas relatam que muitas vezes desconheciam, até porque utilizam esse tratamento como última escolha. Procuram tudo e até com profissionais, vou dizer assim, não habilitados. E quando passam a procurar um médico, então modifica toda a ideia e elas ficam deslumbradas. Aí acabam pesquisando, perguntando muito e conhecendo melhor, até divulgando. Eu ouvi dizer que as agulhas japonesas, elas são bem mais finas que as chinesas e causam um pouco mais de sensibilidade. Isso é verdade ou é um mito? É um mito, porque tanto as agulhas japonesas como as chinesas, elas são de vários calibres e vários comprimentos, dependendo a técnica e para que a gente vai utilizar. Por exemplo, para a face, se usar uma agulha na face, certamente ela poderá ser mais fina. Normalmente nós usamos
uma que é 0,25 de 1 milímetro, ela é bem fininha, mas para face nós podemos usar 0,18, 0,12, diminuindo o tamanho, o diâmetro, que daí vai dar um conforto melhor. Porém, em alguns casos a gente usa 0,30, que é uma agulha mais firme, e podemos usar até com 9 centímetros de comprimento. Em algumas patologias, 7 centímetros, em outras eu já vi até agulha de 22 centímetros. E como essas agulhas são esterilizadas? Elas são esterilizadas com óxido de etileno quando são fabricadas. Após a fabricação, elas vêm no invólucro estéril. No momento que o médico abre, ele utiliza aquelas agulhas. Após, elas são descartadas. Como? Uma empresa credenciada normalmente pela prefeitura da cidade, dentro do sistema de saúde municipal, recolhe esse material sob recibo e destrói ele de alguma maneira, ou incinera, ou derrete, não sei. Mas assim, é tudo descartado. Doutora, a acupuntura ela regula o equilíbrio do organismo e até melhora a circulação sanguínea. Por isso ela pode auxiliar até para reduzir a necessidade de outros medicamentos, por exemplo, e sem falar que é um tratamento bem mais econômico, do que o tradicional. Exatamente. Na verdade, o que ela faz é, através de um estímulo de pontos já conhecidos pelo resultado, ela consegue liberar neurotransmissor a nível local, onde tu funciona, e neurotransmissor a nível central, lá dentro do cérebro, por um mecanismo assim de arco reflexo. Tu faz, o cérebro entende e retorna o estímulo. Tanto que muitas vezes para diminuir dor de um lado do corpo, por exemplo, num braço, com uma tendinite muito dolorido, tu não precisa colocar a agulha naquele braço. Fazendo no braço contralateral, ou seja, no outro, tu diminui a dor dos dois, porque o estímulo chega no cérebro e volta pela rede neural dos dois lados, não só do lado que tu fez. Então é bem interessante o resultado. Apesar de ser uma ciência antiga, a acupuntura continua sendo um campo aberto à pesquisa e até a novos conhecimentos. O que há de novidades nessa área? No Brasil, o que tem de novidade é um núcleo de pesquisa formado por vários médicos com conhecimento reconhecido. Ele está concentrado em São Paulo, principalmente, com o aval do Conselho Federal, da Associação Médica. Então, assim, que eles podem orientar os colegas dentro da pesquisa. Então, assim, que tipo de pesquisa, como fazer, como comparar, exatamente que tipo de estudo, o que vale, o que não vale. Então, para nós isso, vamos dizer assim, essa ajuda, essa mão na roda, fica dentro de uma característica que possa obter um resultado, e se o resultado se torna verdadeiro dentro da produção científica. Então a gente, depois de comprovado, a gente pode utilizar as técnicas que eles utilizaram e utilizar o estudo para avançar. Mas sempre dentro de um padrão mínimo de pesquisa dentro da questão científica. Qual é a diferença, doutora, entre a medicina tradicional ocidental e a medicina tradicional chinesa, onde está incluída a acupuntura? Na verdade, elas não são diferentes, e sim complementares. O casamento das duas é o ideal, porque o tratamento médico ocidental pode se beneficiar muito com o tratamento da medicina tradicional chinesa em vários sentidos, onde os medicamentos muitas vezes não conseguem chegar, por exemplo, um tratamento para uma dor num braço, numa perna, na região lombar, e não leva em consideração a ansiedade do paciente, a insônia que ele tem por causa daquela dor, os medos que ele tem. As causas emocionais. Exatamente. Aí entra a acupuntura, melhorando muito a resposta, diminuindo essa dor, ajudando a medicina ocidental a tratar esse paciente, diminuindo dose, diminuindo o custo, diminuindo até mesmo a procura de vários profissionais para tratar, dentro das suas especialidades, algumas doenças do mesmo paciente, e diminui muito o custo de exames complementares pro diagnóstico, porque muitas situações dentro de uma patologia, elas acabam por desaparecer, porque são situações simples
mas que somadas com a principal, nos preocupa muito e precisariam de uma investigação maior. O que a gente pode ver agora é o tratamento da dor lombar numa paciente jovem, né? O mais difícil é sempre achar a agulha aqui assim, colocar. Às vezes a gente precisa do canudinho, às vezes não precisa. Então a gente pode fazer assim, ó. Existem pontos de meridianos que a gente pode abrir o meridiano, entra com as agulhas nos pontos específicos, coloca outras agulhas no meio, durante e fecha em pontos específicos. Tá? Então um desses pontos que a gente pode utilizar é na perna, normalmente no calcanhar, aqui perto do calcanhar, na parte interna. Que assim, então esse pontinho é um ponto interessante, te dói aqui com o dedo, apertando aqui, né? Quer ver, ó? Com o dedo talvez doa mais do que com a agulha. Então assim, ó, muitos dos pontos que a gente pode fazer para o tratamento são pontos básicos, gerais, meridiano do fígado, meridiano do baço. Muitas vezes a gente pode aprofundar mais a agulha ou menos, ou manipular ela rodeando para melhorar o estímulo. Subindo pro membro superior, fazendo outros pontos gerais. E esse é o meridiano do intestino grosso, que tem a ver com dor. E este pontinho aqui, ó, que é um pontinho mágico, que é o triplo aquecedor 3. Este aqui a gente consegue tratar a dor lombar contralateral. Faz desse lado para diminuir a dor do outro. Por quê? Por causa do mecanismo de arco reflexo. Faz o ponto, o sistema nervoso central tem o estímulo e ele responde o estímulo contralateral. Então nós vamos fazer aqui, ó, nós vamos no limite. Então agulhas, né? Sempre agulhas descartáveis, né? Normalmente em todo tratamento eu faço um pontinho na orelha, que vai deixar o paciente de sangue doce. O que é sangue doce? Calmo, tranquilo. Vamos aumentar o pavio desse paciente, por quê? Porque como nós precisamos relaxar a musculatura, nós precisamos fazer esses pontos. Um outro ponto também que a gente faz e utiliza muito é este ponto aqui, fora de meridiano, para acalmar a mente. Então o paciente relaxa, acalma a mente e aí nós podemos fazer outros pontos. A gente pode observar que muitas vezes a gente faz o ponto, pode coçar um pouquinho, pode ficar um pouquinho vermelho, mas é o máximo que pode acontecer. Muito obrigada, doutor, e até a próxima. Obrigado. Eu conversei com o Dr. Leandro Kenich, ele que é acupunturista. Obrigada pela sua audiência, nos encontramos na próxima edição do programa Vida Saudável Unimed. Até lá!